da última hora. Não, não está atrasado. Nós estamos atrasados. É os trabalhadores Somos da última hora atrasados. É da última hora mesmo, nós estamos atrasados. Botar além de atrasado, estou cegueta. Tem que botar o óculos. Laura, você pode ler para a gente? É só a parábola. Até aqui. Parábola dos trabalhadores da vinha. É. É mesmo? É a mesma coisa. Porque no reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito como os trabalhadores o ajuste de um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído cerca da hora terceira, viu estarem outros na praça desocupado e disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez cerca da hora sexta e da hora nona, e fez o mesmo. E cerca da 10ª, saiu e achou outros que lá estava, perguntou-lhes: Por que estáis aqui todo o dia desocupado? Respondeu-lhes: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes: Ide também para a minha vinha. À tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e pague-lhes os salários, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados cerca da 10ª hora, receberam um denário cada um. E vindo os primeiros, pensavam que haviam de receber mais, porém receber igualmente um denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o proprietário, alegando: Estes uns trabalharam somente 1 hora, e igualaste a nós que suportamos o peso do dia e o calor extremo. Mas o proprietário disse a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustasse comigo um denário? Toma o que é teu e vai embora. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Me apraz do que é meu? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Mateus 20, de 1 a 16. Bom, pessoal, essa parábola é uma parábola muito interessante, porque é uma parábola que fala da gente, fala de todos nós que estamos aqui nesse momento, no período da transição da última gole. Transição planetária, estamos indo para o mundo de regeneração, né? E nós, principalmente nós que somos espíritas, né? Mas não só nós, desculpe, não apenas nós, né? Todos os trabalhadores do Cristo, não importa a religião, pode ser católico, pode ser protestante, né? Pode ser até budista, né? Umbandista, todos que estão trabalhando para o Cristo, lembrando que o Cristo é o governador espiritual do planeta, né? Que é o Cristo planetário, que é Jesus. Todos que estão trabalhando para ele, e não importa o nome, né? Ele é o
preposto de Deus, né, o representante de Deus, o maior de Deus aqui no nosso planetinha azul, eles são trabalhadores de última hora. E o que significa isso? Significa que nós estamos aqui trabalhando para a implantação do reino de Deus em nós, para a implantação, né, do reino que nós sonhamos aqui na Terra, que é um reino de paz, é um reino de amor, é um reino onde não tem guerra, onde ninguém passa fome, onde nós estamos trabalhando para acabar com as doenças, ou pelo menos diminuir bastante as doenças. É um reino onde as pessoas, né, são felizes. Então, todo aquele que trabalha nesse sentido, que busca, né, nesse momento que nós estamos passando, que é um momento difícil no planeta, todo aquele que está trabalhando, né, lutando, fazendo a sua parte, é um trabalhador da última hora. Então, Jesus nos trouxe as parábolas porque nós não tínhamos ainda a capacidade de, ouvindo, né, os ensinamentos dele, entendê-las. Mas ele, mesmo assim, nos deu o ensinamento que, quando nós, né, no futuro, que é agora, isso ele fez há mais de 2.000 anos atrás, desculpa, sem querer. Ele deixou esse ensinamento para que nós, quando nós, né, tivéssemos já um entendimento maior, quando nós tivéssemos uma melhor compreensão, aí a gente poderia entender o ensinamento que ele deixou na parábola, que é um ensinamento que atravessa os tempos, que ele é atemporal, ele não depende do tempo. Nós entendemos que a parábola é uma comparação que ele faz do reino de Deus. Ele está falando do reino de Deus. E falar do reino de Deus é uma coisa difícil, mesmo nos dias de hoje, porque o reino de Deus não é uma coisa tangível. O reino de Deus não é algo palpável, né? Não é como se você fosse viajar ali, fosse para outra cidade, nem para outro país. O reino de Deus, ele não é um lugar, ele é um estado de espírito, um estado de ventura, um estado de felicidade. E o reino de Deus, Jesus, então, ele compara esse reino a situações do dia a dia, que naquela época ele trabalhava, né, na vinha. Provavelmente ele devia estar falando para agricultores. E até hoje nós temos produção de vinho, existem vinhas, e é muito comum, até hoje, que haja trabalhadores que vão trabalhar na colheita das uvas, né? Porque para fazer o vinho precisa colher a uva. Para fazer o vinho precisa trabalhar a vinha. Mas na hora da colheita, principalmente, precisa de muitas mãos, porque você não pode colher a uva
né? Você tem que colher com cuidado, você tem que tomar cuidado, tem que ter delicadeza. Então, você precisa de mãos que possam trabalhar para a colheita, que ela possa ser delicada, que possa trazer a uva sem estragar. Então, Jesus compara o reino dos céus a um senhor da vinha, um dono de uma vinha, que está na época da colheita e que sai e vai num lugar, numa praça, onde ele contrata trabalhadores. Até hoje isso existe, né? Principalmente no interior, onde tem bastante pessoal que trabalha com cana-de-açúcar, pessoal que trabalha também com laranja, pessoal que trabalha até com uva, morango, eles contratam na época da colheita mão de obra extra para poder acelerar essa colheita, né? Então ele vai e geralmente esses o pessoal chama de como é que eles chamam, meu Deus? Não, eu vou lembrar. Eles ficam geralmente em praças, em locais onde eles sabem que os donos da vinha, né, os empresários vão lá, né, contratar. Então, esse senhor da vinha, ele foi lá e contratou vários irmãos, né, como é que se diz? A primeira hora. É importante notar que o sistema de contagem do tempo na época de Jesus não era igual agora, né? Hoje em dia nós temos o relógio com 12 horas, então você vai de meia-noite até meio-dia e depois de meio-dia até meia-noite. De meia-noite até meio-dia, a gente chama que é o período da madrugada e da manhã. De meio-dia até meia-noite é o período da tarde e da noite propriamente dita. Naquela época, o tempo não era medido assim. O dia começava às 6 horas da manhã, que era chamada primeira hora, a hora primeira, e ia até às 6 horas da tarde, que era chamada hora, né, duodécima, né, a 12ª hora. Então, era o período onde tinha o quê? O sol, a claridade. Então, você tinha a primeira hora, 6 horas da manhã, segunda hora, 7 horas, terceira hora, 8 horas. 8 horas, né? E até chegar às 6 horas da tarde. Depois das 6 horas da tarde, você mudava para a noite, que geralmente já vinha o pôr do sol, e aí você contava as horas, né, basicamente com basicamente no mesmo esquema, mas só que era noturno. Então, nessa parábola, Jesus fala que ele foi na primeira hora, né, ele foi às 6 horas da manhã, que é de 6 às 7 da manhã, ele contratou os trabalhadores. E é interessante que ele contrata, eles estavam lá dispostos a trabalhar, mas eles não perguntam quanto eles vão ganhar. Eles estavam lá, queriam trabalhar, precisavam trabalhar, mas eles não perguntaram quanto é que o Senhor iria pagar. Eles simplesmente foram trabalhar. E aí, o patrão, né, ele volta à hora nona, que é a hora terceira, que é de 9 horas da manhã, contrata mais trabalhadores para, né, que ele estava quantidade de trabalhadores que ele viu que era insuficiente. E aí ele vai à hora terceira, ele volta para a sexta, que já é meio-dia, né, o sol a pino, conta mais trabalhadores.
volta Não, a hora nona, que é às 3 horas da tarde, e aí ele volta à hora 1/10, que é às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para terminar o dia. E quando ele chega lá, ele ainda encontra trabalhadores querendo trabalhar. E aí ele se espanta e pergunta: ué, por que vocês não vão trabalhar ainda? E eles responderam para o patrão: porque ninguém nos assalariou. Estamos aqui esperando que alguém nos contrate. Então, o patrão liga para eles: então, vão trabalhar na minha vida, contrata eles para ir trabalhar. Eles foram trabalhar durante 1 hora no dia, da 11ª até a 12ª, de 5 horas da tarde até as 6 horas da tarde. E depois das 6 horas da tarde passavam a ser vigílias noturnas, onde o povo não trabalhava, o povo descansava, né? E fazia os afazeres domésticos. E quando chegou, então, o final do dia, esse patrão chega e manda o administrador pagar os assalariados, a quem ele contratou. E manda pagar 1 denário para cada um. É importante notar que 1 denário, denário é uma moeda romana, né, latina, e naquela época era normalmente o pagamento de um dia de trabalho, né? Era uma diária de um dia de trabalho. O denário tinha um valor, não era uma moeda qualquer, não era um pagamento pequeno, não. Era como se fosse, sei lá, uns R$ 200, mais ou menos, aos dias de hoje, né, para um dia de trabalho, o que é até um valor bem razoável para um dia. E aí, ele chega para o administrador e fala: paga, né, primeiro, começa pelos últimos e até os primeiros. E aí, ele pagou 1 denário para aqueles que começaram a trabalhar na 10ª hora, que trabalharam de 5 às 6. Pagou 1 denário para aqueles que trabalharam na 9ª hora, que era 3 horas da tarde, trabalhando 3 horas. Né? Pagou 1 denário para aqueles que trabalharam 6 horas, que trabalharam meio-dia, né? De meio-dia até as 6. Pagou 1 denário que trabalharam a 3ª hora, que é às 9 horas da manhã também, e pagou 1 denário para aqueles que tinham começado o dia de trabalho às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. E aí, os trabalhadores que chegaram cedo, né, foram trabalhar, reclamaram, porque quem trabalhou 1 hora, só a mesma coisa do que eles que trabalharam 12. O dia todo, as 12 horas. Mas aí, o senhor da vinha falou para eles: olha, vocês contrataram comigo um dia de trabalho, eu estou pagando vocês o valor de um dia de trabalho. Eu não estou, como é que se diz, prejudicando vocês. Agora, a mim, me apraz eu pagar 1 denário a eles outros. Por quê? Porque eu quero fazer assim, eu tenho direito de fazer isso. E aí, Jesus termina falando para eles assim, né? Tens mau olho só porque eu sou bom? Significa dizer, eles têm. E ele termina dizendo, né? Os últimos serão os primeiros. Então, é interessante colocar isso, né, nessa ótica, que
é uma parábola, como todas as parábolas de Jesus, se você olhar para a lógica normal, você vai ver que é uma coisa até absurda, né? Você não vai pagar É a mesma a coisa. mesma coisa uma pessoa que trabalha uma hora para uma pessoa que trabalhou 12 horas. Isso daí é uma coisa que não parece justa. Mas a ótica de Deus, a ótica do Senhor, do universo, ela é diferente da nossa ótica. O tempo de Deus é diferente de nós. Então a gente procura entender que por trás dessa contagem de tempo e por trás da recompensa, né, que foi paga, né, pelo trabalho, existe algo a mais que Jesus está nos ensinando. E aí a gente começa a pensar que Deus é eterno, Deus existe de todo sempre. E para ele o tempo não é a mesma coisa para nós. Oi, pode falar. Se quiser falar, é só você levantar a mão. Tem que dizer oi, oi, quero falar. Então, como eu estava dizendo, esse tempo não é o mesmo tempo que nós achamos. E a gente, o Senhor da vinha é Deus, nosso Pai, que ele está na vinha, que ele trabalha, que ele é dono, que é a unidade. E ele precisa de trabalhadores para trabalhar na vinha. Então, ele precisa de irmãos, de filhos dele, que possam trabalhar na humanidade. Mas que trabalho é esse? Qual é o trabalho que nós fazemos na vinha? A gente cuida, a gente tira as ervas daninhas, né? Nós colocamos remédio para matar, né, as pragas, Adulto. a gente aduba, aí cuida para a, a planta cresça e dê frutos. E quando dá os frutos, nós cuidamos até que um dia nós vamos colher os frutos para depois tirar do fruto que o vinho. E o que é o vinho? A essência do fruto, essência da vinha, que na realidade é a nossa essência espiritual. Então, Deus nos chama para trabalhar na vinha, para que nós possamos cuidar dessa vinha, para que nós possamos cuidar da humanidade, para que possamos cuidar uns dos outros, para que nós possamos fazer com que, né, nós possamos florescer e dar frutos. E esses frutos de todos, eles possam nos dar a essência espiritual, o vinho, né, que depois é processado e nos dá, então, né, a nossa essência espiritual, que é a essência de como nós fomos criados, perfeitos, simples, mas perfeitos, a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus chama os seus filhos a trabalhar na vinha desde sempre. Desde sempre. Desde a primeira hora, quando ele chamou os profetas, quando ele chamou Moisés, quando ele chamou Abraão, quando ele chamou Krishna lá na Índia, quando ele chamou Zoroastro lá no Egito,
Quando ele chamou Lao Tse, lá na China, quando ele, né, chamou tantos irmãos que trouxeram os ensinamentos para que nós pudéssemos cuidar da nossa essência, que é a essência espiritual. Lembrar que nós não somos apenas esse corpo, nós somos espíritos imortais que temporariamente habitamos um corpo. Então, né, Jesus chama Moisés, né, o Deus chamou todos esses profetas, chamou Moisés, trouxe ao povo judeu a lei, né, mosaica, né, a crença do Deus único já existia, né, trouxeram a primeira aliança que foi feita, são os 10 mandamentos, aliança do Deus para com a humanidade civilizada através do povo hebreu. E aí depois essa aliança se espalha pelo mundo através do advento de Jesus, né? O Filho amado que desce à terra e reencarna, perdão, e encarna, que Jesus não reencarnou, ele encarnou, ele era anjo, ele já era um espírito perfeito quando ele veio à terra. E então ele estabelece uma nova aliança, um novo testamento, um novo compromisso conosco, e que é a lei do amor. E ele traz aí algo maior do que a do povo hebreu, ele faz com que essa lei do amor, esse novo compromisso seja ampliado e que extravase, que passe além das fronteiras de Israel, né, levada principalmente por Paulo de Tarso e depois pelos apóstolos a todos os cantos do mundo, levando a palavra do Evangelho. E a palavra do Evangelho foi adubada com o sangue dos mártires e foi perseguida por tantos séculos e, finalmente, ela acaba se tornando oficial através, né, do catolicismo, da Igreja Católica. Mas aí vieram a Idade das Trevas, o tempo das trevas, onde muitas se perderam no caminho das cruzadas, no caminho da Inquisição, a idade da ignorância, onde muitos e muitos perderam suas vidas em nome do Cristo, principalmente nas guerras das cruzadas, onde cristãos e muçulmanos se degladiaram pela Terra Santa. A única Terra Santa que Jesus quer não dominar, mas que ele quer habitar, é o nosso coração. E mesmo assim, ele bate na porta. Mesmo assim, ele pede licença para entrar. Essa terra sagrada é o nosso coração. E os homens não entenderam isso. Foram lá lutar para libertar Jerusalém, para libertar a terra prometida. E aí houveram dissensões e houveram, então, né, novos enviados que trouxeram avanço da ciência, avanço do conhecimento,
né? Ideias renovadoras como o iluminismo, que nos trouxeram o conceito de fraternidade, liberdade, igualdade, que já estava no Evangelho, isso daí não é nada novo, mas que foi conquistado à custa de sangue também, e a humanidade entra numa nova fase, aonde nós vamos desaguar, então, na invasão dos espíritos no século XIX e com o advento da doutrina espírita no ano de 1857, através do lançamento do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, o codificador. E o Consolador prometido, aquele que Jesus havia prometido, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu, né, vos prepararei do lugar para que estejais convosco sempre. E vos enviarei, e pedirei ao meu Pai, e vos enviarei o Consolador, que estará convosco até o final dos tempos e vos relembrará tudo que vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. E esse Consolador prometido se materializa através da doutrina espírita, que foi trazido não por Allan Kardec, mas pelos espíritos, pela falando do Espírito da Verdade, por tantos espíritos no mundo inteiro, nos ensinando a realidade maior, que é a realidade espiritual, que a morte não existe, que a morte é só uma mudança de estado de espírito, e que nós estamos aqui para aprender a evoluir. E a partir desse momento, nós estamos numa caminhada rumo ao mundo de regeneração, aonde a Terra subirá mais um degrau na sua escala evolutiva, porque tudo evolui, aonde deixaremos de ser mundos de provas e expiações, aonde o mal que ainda sobrevém sobre o bem, ele não sobrevirá mais, ele ainda existirá, mas o bem preponderará sobre o mal nesse mundo de regeneração, do qual estamos em transição, do qual estamos caminhando para ele, mas estamos passando por uma transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E essa transição implica uma oportunidade para todos os espíritos, que será a oportunidade final, aonde eles poderão escolher continuar na Terra, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, disse Jesus no Sermão da Montanha. Então, todos aqueles que cumprirem o mandamento de Jesus, que guardarem os ensinamentos, poderão continuar no planeta de regeneração. Mas aqueles que não cumprirem, que quiserem fazer guerra, dominação, que não respeitarem os outros, que não entenderem o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, que ainda não foi entendido, mas nós
todos nós que somos trabalhadores do Cristo, que estamos já com 5 minutos do Evangelho, temos a obrigação não só de buscar entender, mas de praticar em nossas vidas o amai-vos. Nós pedimos para estarmos aqui nessa época, antes de reencarnarmos, porque queremos ser trabalhadores de última hora, queremos ser aqueles que vão levantar a bandeira do Cristo nesses momentos de tantas provações, nesse momento de tanta, né, materialidade, tanta sensualidade, no momento onde nós temos a besta, que é essa vibração de violência, de agressividade, essa vibração de, de tantas coisas, né, que a gente vê todo dia no jornal, na, na internet, né, essas notícias, filho se voltando contra pai, pai se voltando contra filho, né, nação se voltando contra a nação. Tudo aquilo que Jesus falou está acontecendo. Mas aquele que guardar o meu mandamento for fiel até o fim, segundo Jesus, a promessa dele, esse será salvo. Então, cabe a nós, que somos trabalhadores do Cristo, que estamos aqui na seara dele, trabalhar para que os nossos irmãos conheçam essas promessas e que eles possam, né, ser salvos, mas não de da maneira que eles acham, não. A palavra de Jesus não salva. O que vai salvar são os nossos atos, a nossa mudança interior. E é por isso que nós somos os trabalhadores da última hora, que nós viemos aqui, temos essa oportunidade, porque já erramos muito, mas a misericórdia de Deus é infinita. A misericórdia de Deus nos dá sempre uma nova oportunidade. Por isso estamos aqui, no dia de hoje, nesse domingo, com alegria, paz, para podermos celebrar, né, o trabalho da última hora, mesmo que seja pequenininho, mesmo que seja voltado para atender pouca gente, mas que a gente possa, né, entender que não estamos sós e praticar, nem que seja por um pouquinho, o amar uns aos outros. Graças a Deus. Agora eu abro a palavra para vocês. Vou pedir primeiro para o pessoal, para vocês que estão aí pela internet, poderem dar a sua palavra. Eu vou pedir então para nossa irmã Hélida. Hélida, por favor, gostaria que você desse as suas considerações. Eu acho que já foi tudo muito bem, como se diz, apresentado, né, interpretado. Você foi muito feliz na sua apresentação, né, da parábola. E às vezes a gente encontra até um pouco de dificuldade, mas hoje foi muito bem interpretado. É só o que eu poderia acrescentar é que esse alerta, né, que está e todos os tempos foram dados alertas, que possamos não ficar descansados na praça, né, enquanto o trabalho está aí, para que possamos, através dele, evoluirmos. Eu acho que esses foram os chamados dos missionários em todos os tempos. E que nós tenhamos cuidado com a inveja, com o egoísmo, e que esse é a chaga da humanidade, né? E, vamos dizer, valorizar todo o trabalho que nos chegar, né? Sem ficarmos preocupados com o outro, o que o outro está fazendo, o que o outro está conseguindo, né? Os nossos dons espirituais, eles são individuais e nós temos que aproveitar, sejam eles poucos ou muitos, vamos aproveitar, né? Porque para Deus o, o presente é o nosso passado, foi o nosso passado e será o nosso futuro. Então, mãos à obra, né?
e que possamos ser muito ajudados, né? Obrigada. Obrigado a você, Hélida. Maurício, por favor, suas considerações. Sérgio, a sua explanação foi ótima e que eu tenho que dizer, eu acho que eu entendo que esse denário nessa parábola de Jesus refere-se à quantificação da nossa entrega em relação à nossa evolução, aquilo que nós temos que melhorar e melhorado ao longo do tempo. Ou seja, é preciso que a gente entenda a necessidade da evolução diária e o nosso comprometimento em melhorar o mundo e amar o próximo também. Nós estamos mais ligados. Esse é a essência da parábola. E lembrar também que a caridade começa em casa, né, irmão? Também. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Vou passar agora a palavra para a nossa irmã Ingrid. O que você diga? O que você achou? O que você poderia falar? Eu gostei da atitude, né, do nosso Senhor mesmo com seus servos, né, nós mesmos. E ele não escolheu porque um trabalhou mais ou trabalhou porque outro trabalhou menos. Ele fez o que ele pôde fazer, o que ele fez foi o de melhor que ele pôde dar. E devemos agradecer sempre. É o que tá certo. Porque eu não vejo diferença na hora de uma firma de limpeza quando eu vou trabalhar. Entendeu? Porque a gente já sabe que a gente tem aquele horário para cumprir e o salário da gente é dividido por aquele horário. E ele está contratando. Quem quer trabalhar, se firma no seu serviço. Tenta ficar o máximo possível. Não está errado. Ele fez o bem, sempre fazendo bem. Eu entendi, né? Que é o certo, né? Lembrando sempre o seguinte, né, só para esclarecer um ponto aqui, a nossa irmã Ingrid falou, né, que ele não discriminou. Quando ele paga, né, na parábola, ele paga um denário para todos os trabalhadores iguais, né, o tempo aí, que ele fala que é 12 horas, na realidade, ele tá falando de reencarnações, né? Cada vez que um profeta veio, cada vez que alguns profetas vieram num tempo pré-determinado, né? Então, ele está falando de a reencarnação daqueles profetas, está falando daquela época. Então, na realidade, esse tempo, mesmo que seja alguém que trabalhe na última hora, o que ele chama uma hora só, na realidade, ele está, como é que se diz, valorizando, né? Está dando valor ao trabalho dessa época. Cada um, né? Na primeira hora houve a época da primeira hora onde vieram os profetas Ezequiel, Daniel, Isaías, né, Jeremias e tantos outros profetas que a gente conhece, né, como eu falei, Buda, Krishna, Zoroastro, Lao Tse, né, e tantos outros que vieram e trouxeram, né, os ensinamentos do Cristo. Depois vieram outros, como Jesus, depois vieram outros, né, como Maomé, como Gandhi, como Francisco de Assis, e depois vieram outros, né, como Kardec, como até chegar como Emmanuel, até chegar o Chico, até chegar Divaldo, e tantos outros trabalhadores que estão continuando, e eu estou falando só do lado, né, da doutrina espírita, mas tantos trabalhadores, nós temos o Papa Francisco, que foi um grande trabalhador da Igreja Católica, nós estamos falando do Padre Júlio Lancelotti, que trabalha até hoje, estamos falando também, né,
aquele que é o budista lá do Nepal, o nome dele? Não. Ai, sei, tá bom, esqueci. Então, tantos outros que trabalham por tantas religiões e que estão aí, na sua época, fazendo melhor. É exatamente isso que ele coloca. Ele não quer dizer que é um dia de trabalho, um dia de Deus. Ele é muito maior do que nós imaginamos. E nós somos menos de um segundo no dia de Deus. A nossa vida, né, mesmo que seja 100 anos, ela é muito efêmera, é muito pequena. Por isso que ele pagou um denário, que o valor que nós temos pelo trabalho efetuado em nossa vida. Então, a gente vai receber aquilo. Então, nós temos que ter boa vontade, estarmos à disposição para que, quando formos chamados, quando, né, o Senhor da Vinha chegar e nos chamar ao trabalho, tenhamos a boa vontade de irmos, sem perguntar qual é a recompensa. É isso que eu disse. Laurinha, obrigado. Não, essa parábola, me lembrando certas situações dentro do centro espírita. Tá. Dentro do centro espírita, quando a gente até, como trabalhadores dentro do centro espírita, essa foi uma frase que eu ouvi há pouco tempo dentro do meu centro espírita, fulano mal entrou, já está fazendo um monte de trabalho, estão dando mais valorização do que eu, que já estou mais de 20 anos. Então, a gente também tem que pensar que tem os trabalhadores que mal entraram, mas estão dispostos a trabalhar. E mesmo que nós temos 20, 30 anos dentro do espiritismo, talvez a gente até se encostou e ficou só fazendo a mesma coisa, ou seja, também dentro de um centro, dentro da vida, dentro dos trabalhos, tem pessoas que mal entraram, já estão querendo trabalhar muito, e outros que se acomodaram. E a gente também pensa na nossa vida espiritual, mesmo que a gente esteja muito tempo no espiritismo, enquanto a gente está se acomodando, ou a gente está com inveja que o outro que entrou já está fazendo vários trabalhos. Então, a gente tem que pensar nesse lado. O que importa é o trabalho. A gente sabe quanto tem, sabe, de inveja, tudo dentro, até dentro do centro espírita, de religiões religiosas, porque a gente tem que tirar, a gente não pode ser assim. O importante é todos estar trabalhando, não importa quanto tempo você está lá dentro, o que importa é o trabalho. Obrigado, Laura. Obrigado. Quero agradecer a todos pelo carinho, agradecer ao plano espiritual, que com certeza, né, nos inspirou a todos nós, e estamos felizes por poder estar aqui nessa mesa maravilhosa, né, com tantos amigos, que com certeza vamos voltar, né, a fazer o Café com Jesus presencial agora todo mês. E convido a todos para virem aqui participar. Helena, no dia que você quiser vir, é só falar comigo que a gente vai lá, te pega, dá carona para ir e para voltar, viu? Pode ficar tranquilo, você não vai. Bom, então vamos encerrar, nós vamos encerrar o Café com Jesus. É verdade, o que eu estou falando é verdade. Vai ter um prazer para nós, viu? O Maurício já é, digamos assim, de casa, né? Muita saudade. Eu vou pedir, então, aqui para a Laura fazer a prece de encerramento. Graças a Deus. Pego pela Dona Levi, pela Isamar e quem mais? Aquela outra menina que eu tiver também. A Flávia. E pela Flávia, por favor. Isamar está doente? Não, Filha dela tá. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, Mãe Maria, Francisco de Assis, todos os guias mentores dessa casa, obrigada por mais um Café com Jesus aqui no Centro Espírita Irmão Esperanças, que nós voltamos no presencial, que os Espíritos de Luz possam sempre estar nos iluminando, que possamos sempre fazer o trabalho dentro da seara do bem, do amor, da caridade e dentro dos preceitos de Jesus Cristo. Agradecemos esse dia, pedimos também que seja um domingo que seja de paz, tranquilidade, amor a todos nós que estivemos presentes, tanto virtual quanto presencial, e todas as pessoas do Santo Cristo, da cidade do Rio de Janeiro, todos os bairros do Rio de Janeiro, que trazendo paz, tranquilidade à nossa cidade. Agradecemos esse dia, pedimos também pela saúde e pela saúde de Isamar e da filha dela, que está nesse momento, foi presa,
e pela família de Isamar, que agora está cuidando de todos os netos dela, que ela possa ter paz, tranquilidade, amor. Eu peço perdão a Leni, a mãe do Alexandre, que está com problema de ciático, com muita dores. Eu peço pela filha da Flávia, Flávia? Flávia, pede pela Flávia. Pela Flávia. E a filha E dela. pela filha dela, que Jesus possa iluminar essa família, todas as famílias que nesse momento estão na dor, que têm filhos no presídio, que filhos nos hospitais. Eu peço pela minha amiga Denise, que está para começar uma quimioterapia e trocar um marca-passo, que os espíritos de luz dela possam também iluminar a família dela e a filha dela. E assim, meu Pai, eu peço licença para terminar esse café com Jesus, dando graças a Deus. Graças a Deus. Um beijo no coração. Até a próxima. Até o próximo domingo para vocês. Obrigada. Tchau. Tchau, Maurício. Tchau. Tchau. Pode continuar. Um pouquinho de... Quer